O Sol quer sair. Ele quer sair da órbita. Ele quer vir. É bom poder ver estas maravilhas. Essas são as reuniões finais. Benjamin Netanyahu agora. Eu não sei se haverá eleições, mas estas mudanças estão acontecendo agora. Vamos preparar o caminho. Olha aquilo. Vocês estão mostrando isso para os espectadores? Ah, por favor. Eu lhes digo, poder, com poder, será pregado com poder, máximo poder, aleluia, e é tudo de graça, ninguém está cobrando nada de ninguém. You always come. You are blessed eternally with eternity in the glorious kingdom of my Father. I blessed you. We started with you from far away, Professor. Until now we have all this happening. Até agora nós já temos tudo isso acontecendo. Aleluia! The kingdom of God is near. It is the kingdom that is coming with power. O reino de Deus está próximo. É o reino que está vindo com poder, vindo com poder. O reino de Deus está vindo com poder. Eu lhes digo. E naquele dia eu vou dançar diante do trono de Deus. Quando Ele levar vocês. Quando Ele levar vocês para casa. Vocês podem se sentar. Essa é apenas a introdução. Eu ainda estou na introdução. Então eu estava dizendo, eles não têm capacidade para detectar o perigo na dimensão física. Mas é a mesma coisa, impressionante. É como um espelho no espírito. Reflete-se da mesma forma. Então é surpreendente que você vê todas estas maravilhas e você ainda não tem capacidade de responder, ainda fica em Lodebar. Professor Mahasi, eu estou feliz que a senhora teve a capacidade de perceber estas coisas e então vir. Você está muito melhor, minha filha, o Senhor te curou, certo? Então agora, o que eu estou dizendo? Ontem, ao terminar, antes de começar a palavra de hoje, ele disse isso. Ele disse the word debar, no, in Hebrew can is yes. Que a palavra debar em hebraico ken significa sim. Lo significa não. It's a cancellation. It É uma cancels everything. cancelação. Ele cancela o que falou antes. And I gave you the context under which we defined debar. E eu dei a vocês o contexto no qual nós definimos debar. E eu disse That in the Hebrew, que em hebraico debar is to speak. debar Is to pronounce. significa falar, dizer, pronunciar. And I went into the Torah. E eu fui na Torá The deeper definition a definição mais profunda de debar. and there in the Torah E lá na Torá they say eles dizem to pronounce things into being. é pronunciar as coisas, trazer a Inside there they existência. say E lá dentro eles it's in dizem the same way God pronounced in the book of Genesis chapter 1, 3 to 5. é a mesma forma como Deus pronunciou em Gênesis capítulo 1, versículos de 3 a 5. Gênesis 1, de 3 a 5. This is it. É isso. It says this. Ele diz isso. Genesis 1, 3 to 5. Gênesis 1, de 3 a 5. And God said, let there be light. Disse Deus, haja luz. And there was E light. houve luz. And God saw that the light good. E Deus viu que a luz era boa. And he separated the light from the darkness. E Ele separou a luz das trevas. And God called the light day and the E darkness Deus he chamou called a luz night. dia e as trevas chamou So there are noite. two different bars there within
within Há one dois naked Debar God is doing diferentes there. dentro de um He's Debar maior speaking que ele into está being. falando He lá. spoke it into being. Ele chamou a existência, ele falou e chamou a existência. É surpreendente. Ele falou e chamou a existência. Eu não quero ir mais profundamente nisto, mas para o homem agora, quando ele falou, ele também teve que moldar. Ele teve que tocar e moldar. Então ele fala e chama a existência. Quando ele disse haja luz, houve luz. Mas olha isto agora. He also names it. He says day. Light be day. Until today E ele we know it também as deu day, nomes. and night, Ele the chamou a dark is luz night. dia e as trevas noite. So you see, he's pronouncing and it is Então você vê que ele está Now we are using it pronunciando e forever. então está That acontecendo. day and night. E o nome que ele deu permanece para sempre, dia e But noite. he's saying Mas ele está dizendo that even when he brought all the animals before Adam, he told que him, please mesmo name them what you quando ele want. trouxe os And animais whatever he diante named, de he Adão, named today. ele disse, por If favor, he dê said o nome cow, que it você became quer. cow until E o today. nome que ele deu permaneceu. Quando ele disse vaca, permanece vaca até hoje. So in the deeper context Então, no contexto mais profundo of God, de Deus, Dabar now Debar agora, now means agora significa the word of God, the pronouncement, a palavra including what the de prophets Deus. say, and becomes real. o pronunciamento de Deus, incluindo o que os profetas falam, então se torna Pamoja na yale verdade. manabii wanasema, alafu yanakuwepo. Aquilo que os profetas dizem e então And he acontece. says, even to get deeper now within the Hebrew, you can stretch it now. E ele disse que mesmo que você vai mais profundamente no hebraico, agora você pode estender That the prophets, for example, pronounced the coming of the que os Messiah. profetas, por exemplo, anunciaram a vinda do Messias. Walita, whoa. Okay, kuna ya pili wanatangaza. You're right. I know where you're talking from. Thank you so much, my son. Thank you. Muito obrigado, Thank meu you. filho. Wanabii, for example, walitangaza the Como os coming of the Messiah, profetas, mpaka por exemplo, akaja. quando eles anunciaram a vinda do Messias, e então ele veio. And they are now again announcing his coming for the church. E agora, And novamente, that also is going to be eles realized. estão anunciando a sua vinda para a igreja e também vai se cumprir. So when he says Lodebar, Então, then you understand that there's quando no ele diz pronouncement, there is no Lodebar, consultation, there's no counsel, there's no então instruction, você entende there's que no não tem word, pronunciamento, there's no não tem visitation. consulta, não There's tem no instrução, prophet. não tem palavra, não há visitação, não há profeta. Hakuna wanabii. Não há profeta. Heaven is closed. O There's céu no está revival. fechado. Não há avivamento. Okay, the bishops, can you come and sit down now? I know you've run. Those of you who have just come, you're not late. I'm about to begin the message of the day. The bishops, sit down so that we get Todos, por started. favor, sentem-se. Os que chegaram agora não estão I atrasados. see you Nós went já with acabamos engineer de Laban começar. Piongo to see if he can do some engineering E work. os engenheiros estão trabalhando duramente. Eu lhes digo, We are well equipped. nós estamos bem equipados. Hallelujah. Aleluia. Okay, now. Ok, agora. That is where we reached yesterday. Foi aí que nós chegamos ontem. And I said, E eu disse, they stretch it further. ele esticou ainda They mais. also stretch it to the place where you go pick the word. Ele até esticou até o lugar onde você vai e pega a The palavra. word that God is saying to help his people, to instruct and A counsel. palavra que Deus está falando para ajudar o seu povo, para instruir e And that aconselhar. takes you into the temple of the Lord and the Holy of Holies and the mercy seat of the E isto te leva até o templo de Deus, até o Santo dos Santos e ao propiciatório da Arca So da it's very Aliança de deep Deus. situation. So Então, when é uma you are in a place situação where muito God is not profunda. speaking, the false prophets are speaking that way. Quando você está em um lugar onde Deus não está falando e os falsos profetas estão falando desta maneira. That is what you're feeding on. E é disto que você está se alimentando. When you're in a place like Lodebar. Quando você está em um lugar como Lodebar. Hallelujah. Aleluia. And so this is the exciting message we had yesterday. Então esta é a empolgante mensagem que nós tivemos ontem. Calling the church back Chamando a igreja de in volta repentance. em And arrependimento. there's no greater sample, there's no greater model of repentance than what Mephibosheth presented before the king. E não há um modelo melhor de arrependimento do que aquele que Mefibosete apresentou diante do rei. He said, who am I? Ele disse, quem sou eu? That thou art kind,
mindful of me. que tu te preocupes comigo com bondade. Eu sou apenas um cão morto. Meaning I'm so crippled. Significando eu sou tão Normally means aleijado. a stray dog, according to the Hebrew setting. Um cão morto no contexto judaico significa um cão sem dono, Stray, wild dog. um cão selvagem. Meaning no owner is claiming this dog. Anytime a vehicle hit it or something, it will die. Significando que não há nenhum dono que cuide dele. Se ele for atingido por um carro, ele vai morrer. In Lodebar, Em Lodebar, in the house of Makir, na casa de Maquir, son of Amiel, filho de Amiel, nobody from the throne was claiming him. ninguém do trono estava He's reivindicando-o. crippled. Ele é aleijado. That was considered less. You're less man now. Isto é considerado como menos. Você é um menos do que um homem agora. You should say, thou shalt eat bread continually at Quem the sou king's eu? table. Who am I? Quem sou he eu gave para that que repentance. tu He said, digas? I am just but a dead dog. Quem sou eu para que tu digas para eu comer pão à tua mesa? Eu sou apenas um cão morto. Para comer pão para sempre. Already the dog is the vilest animal, the most repulsive animal, the most defiled animal. How much more the dead dog and all the amino acid profiles of the stench that they O emit. cão é o animal mais vil, mais repulsivo, mais corrompido. Quanto mais um cão morto, nós sabemos o fedor que ele emite. That was an act of self-humiliation before the king as he repents. Este foi um ato de auto-humilhação diante do rei enquanto ele se arrependia. Na pia kujiaibisha. Um ato de To auto-humilhação. self-humiliate. And that is the kind of repentance the Lord is looking for from you, the church. Este é o tipo de Repentance in which before the arrependimento. Lord you are nothing. Este é o tipo de arrependimento que Deus está buscando da igreja, aquele que diante He dele did você not é deserve nada. anything he said. Ele Nobody disse had que ever não claimed merecia him and nada. said, "You are own you. You are mine." Talvez Nobody had ninguém said that to him. reivindicou-o dizendo, você é meu, And você now me he's being pertence. invited to eat bread at the table continually. E entretanto ele foi convidado para comer pão continuamente, But he eternamente. was also repenting over the works that his grandfather had done, trying to kill David, upon whom the Messiah would come and sit on his throne, upon whose throne the Messiah would sit. Because he was Mas giving a ele deep também estava se arrependendo das obras que seu avô tinha feito, tentando matar Davi, sobre cujo trono o Messias iria se sentar. Ele estava tendo um profundo arrependimento, remorso, penitência. And all this conversation we had yesterday Toda esta conversa que nós tivemos ontem is premised on one instruction to the church. está baseada em uma instrução para a igreja: Separation. separação, That you may separate out. para que vocês possam se separar. Então hoje I want us to begin this conversation by looking at eu quero separation, começar esta conversa examinando a separação, because I want to look at the glorious garment of porque eu righteousness. quero examinar as gloriosas vestes da justiça. What a mighty word, expo. Que poderosa exposição da palavra. Hallelujah. Aleluia! You are hungry Vocês estão com fome? and you are fed. Estão sendo You are alimentados. thirsty Estão com sede? and he bursts open the fountain of living Então water ele here. faz romper as fontes de água viva aqui, Cold, fresca, quenching your thirst, para saciar a tua sede, nourishing you, para te and alimentar, preparing you for the eternal kingdom of glory. para te preparar para o eterno reino da glória. Aleluia! And we said yesterday before I begin that in hell people will have bodies. Eu disse ontem que no inferno as pessoas They terão will have a corpos. tongue, eyes, a brain that can tell. Vocês terão olhos, língua, um cérebro que pode falar. So be careful now. Então cuidado agora. Hallelujah. Aleluia! And so now Então agora we are going to look at the glorious garment of righteousness. nós vamos observar as gloriosas vestes de And in looking at justiça. that garment, E ao observar estas vestes, at the very living center of that instruction, bem no centro vivo desta instrução, at the center of it, no centro da is instrução, going to be separation estará a separação and the blessedness of God that comes unto them. e a bênção de Deus que vem sobre aqueles que se separam. And this is what he says about separation. E é isto que ele diz a respeito de separação. Separation from sin, the book of Romans chapter 6. we are beginning our Separação do sermon pecado, tonight. o livro de Romanos, capítulo 6, nós vamos começar o nosso sermão nesta How noite. many are glad that we have
Utawala 3 coming. Quantos estão felizes que nós temos o Tawala 3 vindo? O Tawala 3. You have jumped really, my daughter. Você pulou, minha filha. That one. Isto é tremendo. That's very powerful. Isto é muito poderoso. I have lost you again. I don't know who you were. I think you are the one, right? You really jumped up. The Lord bless you eternally. Você realmente pulou. Que o Senhor te abençoe Let us keep eternamente. the word on. Então vamos continuar a palavra. Beautiful. Se a palavra é tão linda assim, This sweet. se a palavra é tão doce assim, Going. então vamos continuar. And the bishops, you promise you give me time. E os bispos, vocês me prometeram que me darão tempo. Don't be hard on my case. Não sejam duros comigo, Because I'm under instruction from above. porque eu estou As you sob know. instruções de cima, como vocês sabem. Aleluia. Can you be seated before the Lord? Vocês podem se sentar diante do Senhor. I tell you, Eu lhes digo, the word revival has broken out in Kenya. a palavra do avivamento rompeu no Quênia. Healing the soul. Ele está curando a alma. Hallelujah. Aleluia. So the garment, the message of the garment of righteousness Então as vestes, a mensagem das vestes de is premised justiça on separation from the moral decay está baseada na separação da corrupção moral of this world. deste mundo. Only they will enter the glorious eternal kingdom of glory. Somente estes entrarão no glorioso e eterno reino da glória. And in looking at that separation, E ao observarmos esta separação, because this is the word exposition, porque esta é a exposição da palavra. and so I will open up that separation a little bit that you may understand deeper. Então eu vou abrir um pouco essa separação para que vocês entendam mais Let us begin by profundamente. separation from sin. Vamos começar com a separação do pecado. Before we begin, I intend to cover 3 areas. Antes de começar, eu quero cobrir 3 áreas. Under the umbrella of separation. Sob o guarda-chuva da separação. I intend to cover separation from sin. Eu quero cobrir a separação do pecado. Number 2, separation from anything that can entice you into Número 2, qualquer coisa que possa te levar a pecar, te induzir a pecar, te enredar. Number 3, Número 3, I will focus on separation from the world. eu vou focar na separação do mundo. This is a snapshot just to bring you to base. Isto é um instantâneo somente para The book of trazê-los à Romans chapter base. 6, blessed people. O livro de Romanos, capítulo 6, povo abençoado. And I bless my son Mheshimiwa Gideon Keter, who is sitting here with us today. Hallelujah. Katika jina la Yesu. We are complete house. Hoje nossa casa está I saw completa. Mama is here today. Eu vejo que a mãe dele está aqui hoje. The Lord bless you very much. O Senhor os abençoe muito. Kabisa. Muito, muito, muito. What an awesome nation. Members of parliament are sitting Que here. nação maravilhosa, porque os membros do parlamento estão sentados aqui. Hallelujah. Aleluia! Revival is a good thing. O avivamento é uma coisa boa. America, América, I am waiting. eu estou esperando. Please, Por favor, don't go until we meet. não vá Please. antes de nos encontrarmos. Hallelujah. Aleluia! But this is powerful. Mas isto é poderoso. He's saying Ele está dizendo separation from sin. separação do pecado. Romans chapter 6, Romanos capítulo 6, 1 to 3. de 1 a 3. He says the following. Ele diz o seguinte, Again, Romans 6, I get to it now. novamente, Thank you. Romanos 6, obrigado. He says, Ele diz, Romans 6, 1 to 3. Romanos 6, 1, 2, 3. Once you are there, amen belongs to the Lord, right? Quando vocês chegarem lá, o amém pertence ao Senhor. Então ele diz, What shall we say then? o que diremos então? Shall we go on sinning so that the grace may increase? Continuaremos pecando para que a graça aumente? By no means. De maneira nenhuma. We died to sin. Nós já morremos para o How pecado. can we live in it any longer? Como poderemos continuar vivendo nele? Oh, don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? We were therefore buried with him through the baptism into death. Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo In batismo, order that just as Jesus was raised from the dead
through the glory of the Father, we too may live a new life. A fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Então vocês estão vendo a separação do pecado que ele está enfatizando diretamente. Ele está dizendo que pelo fato de vocês serem participantes da glória da salvação da graça, ele está dizendo que agora as he was separated, you are separated from sin. Que assim como ele foi separado, vocês também sejam separados do pecado. Meu filho, você está estudando oncologia, você voltou para a escola. É oncologia? Isso é muito poderoso. De vez em quando eu vou falar dessas coisas somente para enfatizar para vocês entenderem que Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Muito poderosos, meus filhos aqui. Então agora, ele diz, nós não podemos continuar vivendo no pecado, devido ao fato de que nós somos libertos do pecado. É tão claro, ele diz, que o abuso da graça não deveria nem existir. Ele diz, não podemos mais pecar agora que a graça veio. Este contexto não deveria nem existir. Não pode haver mais isso. Ele está dizendo que a graça é o sacrifício supremo de Deus, que é Jesus. E então, você não pode estar nesta salvação e então continuar no pecado. Porque ele diz que não haverá outro sacrifício se você abusar deste. E é por isso que em Hebreus, é por isso que no livro de Hebreus, capítulo 6, de 4 a 6, ele diz, ele diz que é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados. Hebreus capítulo 6, de 4 a 6. É impossível. Se eu fosse você, quando eu encontrasse a palavra impossível, eu grifaria. É porque é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados. E ele diz, aqueles que provaram o dom celestial, aqueles que foram participantes do Espírito Santo, aqueles que provaram a doçura da palavra de Deus e os poderes da era vindoura. Se eles voltarem ao pecado, é impossível restaurá-los para arrependimento. Porque para a sua própria perdição, eles estão crucificando novamente o Filho de Deus e expondo-o à vergonha pública. É isto que aconteceu. O Senhor entra na casa onde eu estava. Havia um corredor. Dentro da casa havia como um hall, um corredor. As pessoas vão ficar chocadas. Porque ele disse que há uma estrada dentro da casa, certo? Você não pode dizer uma coisa como essa. Não. Então o que acontece é que ele entra naquele corredor. E esta agora é a porta do quarto. É por isso que eu sabia que era a mão esquerda. Então esta é a porta. A porta aqui, esta é a porta. E então ele colocou a mão na parede assim.
And this cloud that you see normally coming to these two prophets, E esta nuvem que normalmente você vê vindo a estes dois profetas covered that hallway and covered that place. But there are cobriu things I todo cannot share that aquele makes me see. corredor, I cannot todo share, but aquele lugar. covers his face Há there, coisas but que eu he não puts the hand. posso compartilhar, mas cobriu toda a face dele, eu só vi a mão. The two. E ele está olhando para os dois. And that is the time when I realized the hem of the garment, what the hem of the garment E aquele foi o tempo quando eu entendi o que é a bainha, a orla da manga da veste. So there is this design here, Então, at this tem part of este the garment, desenho there is this aqui. design like this triangle here. This is like this. Tem um desenho aqui como um triângulo, como um V ao contrário, assim. E então, On top of that triangular place, you would think no it's topo embroidered daquele some shiny, triângulo, shiny diamond você like gold. diria que é You como think embroidered. diamantes Understand? muito brilhantes, Place, como place. um bordado. This part. Aqui, nesta parte em cima do Down triângulo. here, I E aqui embaixo, eu não tinha entendido porque me parecia como pó de ouro. Mas eram linhas fininhas de ouro que terminavam em bolinhas. Então as bolinhas eram todas no mesmo nível. Então quando elas se moviam, parecia como pó. Isto era a orla das vestes dele. E as vestes eram douradas, mas esta parte aqui da manga brilhava com os diamantes como que bordados. Aleluia. O que me incomodou muito depois disso, é claro que depois disso ele colocou a vara de Moisés sobre a cama. Então ele me deu e eu a peguei. E depois disso ele escreveu na parede, eu vi agora o dedo dele escrevendo Isaías 43, versículo 11, versículo 1, e ele queria que eu lesse nesta ordem. Então mais tarde eu entendi que no versículo 11 é ele se apresentando a si mesmo, dizendo, somente eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. E o versículo 1 era, na verdade, o chamado. Quando ele diz, eu sou aquele que te formou, Israel. Eu sou aquele que te criou, Jacó. Eu que te formei, Israel. Tudo está lá no versículo 1. Este era o meu chamado. Então, mais tarde eu entendi por que ele colocou nesta ordem. E então, a forma como ele protege a sua palavra... And he writes the word on like plexiplastic, it's thick, and then in white, and then he takes another one, he covers with and he rivets it. I can tell you. Então agora ele pega a sua palavra e ele coloca esta palavra sobre uma placa grossa de um plástico como um acrílico branco e então ele pega uma outra e cobre aquela e então ele fecha com rebites. Eu poderia dar todo um sermão a respeito de como ele protege a sua palavra. E então o que me incomoda? O que me incomoda? O que me incomoda é que quando eu olhei o buraco dos pregos, ele me fez saber que a ferida ainda está fresca. Então isto me destruiu por muito tempo, até hoje. Eu me lembro que quando eu acordei, eu perguntei, Senhor, por que as feridas ainda estão frescas? Ainda não sararam? Continuam frescas. Então nós talvez nunca entenderemos o preço e o custo desta salvação. É inacreditável. São feridas frescas, mas gloriosas. E toda a parede ficou gloriosa quando ele pôs a mão lá. Então, por que é que eu estou fazendo isso? Eu estou dizendo que nós não podemos abusar esta graça, nós não podemos abusar o sangue do sacrifício do Filho do Deus vivo.
It is absolutely unforgivable. Isto que estas igrejas estão lá fora ocupadas fazendo nos Estados Unidos e aqui em Nairobi é absolutamente imperdoável. É um abuso da graça de Deus. That's why he says here, it is impossible for those who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gift, who have received the Holy Spirit. Who is that? The church. É por isso que ele diz aqui que é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, que provaram o dom celestial, que receberam o Espírito Santo, ser restaurados é impossível. De quem ele está falando? Da igreja. Ele está alertando a igreja. So that is why he speaks this way, because he says there is only one sacrifice. Jesus is not coming back to go to the cross at Calvary. Então é por isso que ele fala desta forma, porque há um único sacrifício e Jesus não está mais voltando para a cruz do Calvário. Jesus não está voltando para ir para a cruz do Calvário. This time around he's coming as a triumphant king. Desta vez ele está voltando como um rei triunfante To take the glorious church. para levar a igreja gloriosa. And so let us utilize this well, because now I'm reading again. Então vamos utilizar. Isaiah chapter 52, 13 to 15. Então vamos utilizar isto muito bem. Eu vou ler novamente Isaías 52, versículos de 13 a 15. Isaiah 52. Isaías 52. I bless you, my son. You'll make it. Just be attentive, right? Eu te abençoo, meu filho. Preste um pouco mais de atenção, certo? Você ouviu o que eu disse? You always respond to the Lord, right? Please do. Did the bishop talk? You spoke with him, right? Okay, thank you. Okay, now Isaiah chapter 52. Ok, Isaías 52. I'm reading verse 13. Eu estou lendo o versículo 13. See, my servant will act wisely. He will be raised and lifted up and highly exalted. Vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Just as there were many who were appalled at him, assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, his appearance was disfigured beyond that of any man. A sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. E ele não parecia mais ser um ser humano. Can somebody focus on me now? Alguém pode focar em mim agora? What is he saying here in terms of separation from sin? O que é que ele está dizendo aqui a respeito da separação do pecado? Ele está dizendo There is a law of the perfect sacrifice of God. que há uma lei do perfeito sacrifício de Deus. That the law of the perfect sacrifice of God Que a lei do perfeito sacrifício de Deus has it that the perfect sacrifice of God, diz que o perfeito sacrifício de the one who Deus, can do the substitutionary death, substitute death, aquele que pode fazer a morte substitutiva, aquele que pode morrer pelos must be outros, a perfect sacrifice without defect. tem que ser um sacrifício perfeito, sem As you defeito. see in the book of Exodus chapter 12, if you read verse 5, 7, you see it right there, that the lamb you pick must be whatever without defect. Como você vê no livro do Êxodo, capítulo 12, de 5 a 7, onde ele diz que o cordeiro deveria ser um cordeiro sem defeito. And so that is a very important attribute you need to catch now as a church. Então esse é um atributo muito importante que como igreja vocês precisam agarrar agora, porque ele está dizendo That he comes to me que ele vem até mim and he does this. e ele faz isso. Veja, To show me the nail pierce. para me mostrar o buraco dos cravos. And then E então, also he walks across the sky ele também anda através do céu, in a tremendous dream. em um tremendo sonho. And he shows me the nail pierce. E ele me mostra o buraco dos cravos, From one end of the sky, de uma das extremidades do céu, and he prepares the crown. e então ele prepara a Then he coroa. walks to the other end of the sky. Então ele anda até a outra extremidade do céu. And then he shows the other nail pierce, the E other então hand. ele mostra a outra mão com o buraco dos cravos. So, Então, it's amazing é surpreendente that he is putting here que ele está colocando aqui na the parede fresh nail pierce. as feridas frescas do buraco dos And cravos. he's showing
showing me in the sky the time he walked for me across the sky. E ele He's está me showing me the nail mostrando no pierce. céu, quando naquele tempo ele andou no céu, ele está me mostrando o buraco dos cravos. And then he's saying it's related to this conversation on separation from sin. E então ele diz que isto está relacionado a esta conversa de separação do pecado. O que é que ele está And then I read dizendo? Isaiah 52, disfigured beyond human likeness. Então He eu did not li look like man anymore. Isaías When he 52, finished the job onde on the ele cross, diz he looked like a creature. He didn't look like a human que being quando again. ele terminou a sua obra na cruz, ele não parecia mais um ser humano tão esmagado, ele parecia uma criatura. When he looks E at ele the está church dizendo globally, que quando ele olha para a igreja globalmente, to love the church, he loves the church. para amar a igreja, ele ama a He igreja. truly loves the church. Ele verdadeiramente ama a igreja. That's why when he looks at the church now, E é por isso que quando ele olha para a igreja agora, wallowing in sexual sin, se revolvendo em pecado sexual, pastors running around looking for girls and sleeping with, pastores andando por aí buscando mulheres para dormir com elas, e mulheres procurando and homens worst na of all, igreja. men looking for men in church, E o pior de tudo, homens procurando homens na igreja, women looking for women in church. mulheres procurando mulheres na Prophets igreja. are doing their trade in the church. E os falsos profetas estão fazendo seu comércio The na false igreja. apostles are at their climax in their practice in the church. E os falsos apóstolos estão no clímax das suas práticas falsas So if dentro you da ask him whether igreja. they love the church, he says, yes, it is true, I love the Então, church. se você perguntar para Jesus se ele ama a igreja, ele diz, sim, eu amo a To the extent igreja, I died for the church. até o ponto em que eu morri pela igreja. But if he looks, when he looks at the condition of the church, Mas he quando died ele for, olha a condição da igreja pela qual ele morreu, he says, oh, ele diz, I wish I could go back because it looks like she's crying for a second deliverance. eu desejaria voltar, porque parece que ela está procurando por uma segunda I love libertação. her. If it is going back, I'll do it again. Eu a amo e se eu pudesse voltar, eu faria novamente. However, he's already shown his nail-pierced hand. Entretanto, ele já mostrou a sua mão traspassada pelos cravos. Up here at the wall and in the sky. Ele colocou aqui na parede e então no And céu. also, the Bible says he's been disfigured beyond human likeness. E também a Bíblia diz que ele ficou desfigurado além da semelhança humana. Então ele está dizendo Por mais que eu amo a igreja e eu desejaria voltar para o segundo Calvário, uma segunda cruz, uma segunda libertação. Mas há uma lei do perfeito sacrifício de Deus que exige que aquele sacrifício seja sem defeito. Mas ele está mostrando a cicatriz. Em outras palavras, olha, agora eu tenho defeito. Corra lá e diga para eles que mesmo que eu quisesse voltar, eu não posso. Porque agora é diferente, eu tenho defeito e o Pai não me aceitaria. É isto que ele está dizendo. Aceite o primeiro Calvário. Todo o poder está habitando lá. Aleluia. Aleluia. The cross at Calvary. A cruz do Calvário. And the blood of Jesus. E o sangue de Jesus. Even if he wants to go and die for the church again. Mesmo que ele quisesse vir e morrer pela igreja The novamente. law of the perfect sacrifice of God, which was established in the upper chambers of justice of heaven, cannot accept him. A lei do perfeito sacrifício de Deus, que foi estabelecido nas altas recâmaras do céu, não podem aceitá-lo. Because that is where the sentencing was done, where it said the wages of sin is death, but God is holy. However, for those that will believe on the surety that was paid, on the ransom that was paid, on the bailout that happened, Porque foi lá que a sentença foi dada, quando ele disse que o salário do pecado é a morte e Deus é santo. Entretanto, para aqueles que crerem, a fiança foi paga, o resgate foi pago. E para aqueles que crerem nisso, agora a morte substitutiva acontece. É aceitável para eles. Aleluia. So, the Então, garment of the Lord is based on the premise of separation. as vestes do Senhor são baseadas na premissa da separação. As vestes da justiça estão centralizadas no fundamento da separação.
The book of 2 Corinthians, we are still on the separation from sin. O livro de 2 Coríntios, nós ainda estamos na separação do pecado. 2 Corinthians. 2 Coríntios. 2 Corinthians chapter 6, blessed people. 2 Coríntios capítulo 6, povo abençoado. Chapter 6 says the following, verse 14 to 18. No capítulo 6, versículos de 14 a 16, ele diz o seguinte. 2 Coríntios. Okay, I have it now. He says, do not be yoked together with unbelievers. Ele diz, não entrem debaixo do mesmo jugo com os For what do descrentes, righteousness and wickedness have in common? pois o que é que a justiça e a maldade têm em Or comum? what fellowship is there between light and darkness? Ou que comunhão pode ter a luz com as And he says, what trevas? harmony is there between Christ and Belial? E ele diz que a harmonia pode haver entre Cristo e Belial. What does a believer have in common with an unbeliever? O que é que um crente tem em comum com o descrente? And he says, what agreement is there between the temple of God and idols? E ele diz que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, For we are the temple of the living God. pois nós somos o templo do Deus As vivo. God said, I'll live with them and walk among them, and I'll be their God, and they will be my people. Pois Deus disse, habitarei com eles e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão meu povo. He says, verse 17. E ele diz no versículo Of 2 17 Corinthians chapter 6. de 2 Coríntios capítulo He 6. says, therefore come out from them and be separate, says the Lord. Ele diz, portanto, saiam do meio deles e sejam separados, diz o Senhor. He says, come out from them and be separate. Ele diz, saiam do meio deles, We separem-se. already talked over there that there's no relationship, there's no fellowship between righteousness and wickedness. E ele There is já no falou blending. lá em cima que não há comunhão entre a justiça e a maldade. Não há como misturar. You cannot mix the two. Você não pode misturar os dois. He says, Ele diz, between righteousness and wickedness. entre a justiça e a maldade. Right from there, before we proceed, Já daqui, antes de what continuarmos, he's saying, just based on that scripture we just read up to this point, o que ele está dizendo, somente baseados nesta escritura que lemos até este he's ponto. saying Ele está dizendo, essencialmente, that there is no mixed garment, there is no third garment. que não há uma veste misturada, não há uma There's terceira only the garment veste. of righteousness Há somente a veste de that you should justiça take and move on into the kingdom of glory. que você deve pegar e então começar a caminhar para o reino da And there is the glória. garment of Satan. E há a veste de Satanás, Finest linen, purple and what? linho finíssimo, púrpura e o que mais. And for us, our choice is the finest linen, bright and clean white. E para nós a escolha é linho finíssimo, resplandecente, limpo, And branco. then he say, Então eles dizem, over here now, aqui em cima that agora, there is no mixing que não há como between misturar righteousness and wickedness. a justiça e a maldade, a perversidade. In other words, he's saying Em outras palavras, ele está that this is dizendo a tremendous rebuke to the present day church. que este é uma tremenda repreensão para a igreja deste tempo presente. Because the present day church has chosen, it is called a la carte. You order as you conveniently want. It's called a la carte. Porque a igreja deste tempo, ela escolheu a la carte, ela escolhe o que ela quer, a la You carte. come in, the Lord has served a buffet. O Senhor serviu um buffet, But they are coming and choosing what they want to fit their lifestyle. mas eles vêm e querem escolher aquilo que se adapta ao estilo de vida deles. This part I take, this part I take. So they are blended sin into their Christian salvation. Essa- Into their Christian salvation. Esta parte eu pego, esta parte eu não pego. Então eles estão misturando o pecado com a sua salvação Why have you cristã. not changed your dressing? This dressing is bad. Men will lust at you. Ni kwa nini And you don't hujabadilika? want Satan to use you. You are not a daughter of Satan. Why are you still like this? Por que você não mudou as suas vestes? Estas vestes vai fazer com que os homens te cobissem. E você não quer que Satanás te use? Você não é uma filha de Satanás? Por que você ainda está vestida assim?
Você está sendo usada por What I've just Satanás. said is that you don't want the devil to use you. You don't want to be a vessel for Satan. So why are you still dressed like that? Tight trousers, short skirts, what have you? Jesus died already. He went to the Calvary cross. And he Você defeated não all quer this que o already. diabo te use. Você não quer ser um vaso para Satanás. Então por que você ainda está vestindo calças justas, saias curtas? Jesus já morreu, ele já foi na cruz do Calvário e ele já derrotou tudo isto. And so, E então, there is a mixing of righteousness with unrighteousness. há uma mistura de justiça com injustiça. And in this case, E neste caso, the Lord has set up a law o Senhor estabeleceu uma lei that says que diz that in this salvation, que nesta salvação, light, luz, the salvation of the cross, a salvação da cruz, plus darkness mais trevas, is always equal to darkness. é sempre igual a trevas. So we must separate from sin to be born again. Então nós temos que nos separar do pecado para sermos nascidos de When novo. we are born again, we must be separated from sin, Quando nós somos nascidos de novo, nós temos que nos separar do including a pecado, deliberate personal effort incluindo um esforço pessoal to voluntário separate from sin. de se separar do pecado. And it says in Matthew chapter 5, blessed people, E ele diz, Mateus capítulo 5, povo abençoado, Matthew chapter 5, 28, 29, 30. Mateus capítulo 5, de 29 a 30. It says the following. Ele diz o seguinte, If your right eye causes you to sin, ele diz, se o teu olho direito te fizer pecar, he says, scoop it out with a knife. ele Gouge diz, it out. arranca-o com uma Gouge it out faca. and throw it into the dustbin. I Ele say, diz, he says, gouge it out and throw it away. Arranca-o e joga no lixo, joga fora, no lixo. That's the gospel I'm preaching. Este é o evangelho que eu estou pregando. The gospel of gouging out the eye. O evangelho de arrancar o olho direito, And throwing it into the dustbin. e jogá-lo no lixo And moving on with life. e continuar a sua vida. Amazing. Surpreendente. It's called zero tolerance to sin. Isto se chama zero tolerância ao pecado. It says, Ele diz, again I repeat, novamente eu vou repetir, beautiful scripture in the Bible. é uma linda escritura na Bíblia. These are some of the highlights of the gospel, the high points in the gospel. Estes são os pontos altos do evangelho, os pontos exaltados no evangelho. Matthew chapter 5, 29 to 30. Mateus capítulo 5, de 29 a 30. If your right eye causes you to sin, Se o teu olho direito te faz pecar, gouge it out and throw it away. arranca-o e lança-o It is fora. better for you to lose one part of your body É melhor para você perder uma parte do teu corpo than for the whole body to be thrown into the lake of fire called hell. do que todo o teu corpo ser lançado no lago de fogo chamado inferno. Hallelujah. Aleluia! The gospel of the kingdom. O evangelho do reino. And then he says on, E então ele diz, and if your right hand causes you to sin, e se a tua mão direita te fizer pecar, in other words, he's saying, go and find an orthopedic ele está surgeon with the dizendo, electric ache um saw. ortopedista com uma If your serra right hand elétrica. causes you to sin, Ele está dizendo, se a tua mão direita te fizer pecar, cut it off and throw it away. corte-a e lance-a fora. Look at what. Also, that is the hand I was seeing in the dream, right? Ah, então esta é a mão que eu estava vendo no sonho, certo? That I was talking to you people A about, right? respeito da qual eu estava falando com você, certo? I saw this, he showed me the second hand, of the one hand twice, you know. Ele me mostrou uma segunda mão, duas mãos. I was telling you, right, Randy and everybody, you, right? Eu estava Yesterday in the dizendo para meeting. vocês I said, ontem na reunião, you see Randy e os two hands. outros, Okay, que eu now, vi he duas goes on to say mãos. the Ok, following. agora ele continua dizendo o seguinte,
He says, Ele again, diz, and if your right hand causes you to sin, novamente, se a tua mão direita te faz pecar, in other words, he says, get an electric saw, a surgeon, em outras orthopedic palavras, ele with disse, electric pega saw, uma the one serra that elétrica, um cuts bones through cirurgião, and everything. aqueles que But he's saying it cortam. here. Mas ele And he está says, dizendo and aqui, if your right hand causes you to sin, ele diz que se a tua mão direita te faz pecar, cut it off and throw it away. corte-a e lance-a fora. It's better for you to lose one part of your body É melhor para você perder uma parte do teu than corpo for your whole body to go into hell. kuliko mwili wako mzima utupwe do que jehanamu. todo o teu corpo ir And that para o right inferno. eye Na hilo jicho la kulia E este olho direito huenda likawa ni rafiki wako pode mzuri. ser o teu melhor amigo. that right hand might, I don't want to say might be your Aquela wife mão or husband. I direita, don't want to say that really. Don't push me. Eu não quero Push me in dizer that que direction, pode please. ser a tua esposa ou teu marido. Não, eu não quero ser tão direto assim. Eu quero dizer apenas os neutros. They might say, look, he's preaching against what? Porque então No, eles no, no, vão no. dizer, olha, ele I'm está simply pregando saying it contra has a isso, lot. aquilo. Eu estou simplesmente dizendo He que said, há uma Go decisão. look for an orthopedic surgeon and tell him to cut it off. Daktari wa What Ele are está you? dizendo, vá até o cirurgião ortopedista e peça para ele cortar. Que So ato! that person will have loved Jesus too much. Você right? vai dizer, esta pessoa deve amar muito a Jesus, certo? Hallelujah. Aleluia! He's saying sacrificial worship. Ele está dizendo adoração sacrificial. Sacrificial worship. Adoração sacrificial. In the act of separation from sin. And this is personal No separation ato da separação do pecado. E isso é uma separação pessoal do pecado. Can we now look at the next foundation, the premise for the Podemos message olhar of the agora gospel? o próximo The next one I say fundamento das is vestes, separation from anything that can entrap you into sin, que é a right? separação de tudo que pode te induzir ao pecado, te fazer cair em uma armadilha do pecado, certo? That can trick you. Que pode te enganar, te enredar para entrar no The book pecado. of Revelation 18, O verse livro do 4. Apocalipse Kitabu cha 18, Ufunuo versículo 18 4. mstari wa 4. I've read it severally here, even yesterday I did. Eu já li Nilisoma muitas mara vezes kadhaa, aqui, jana até nilisoma. mesmo ontem eu li. Revelation 18, verse 4. Apocalipse 18, versículo 4. He says, Ele Anasema, diz, Then I heard another voice from heaven say, kisha Então eu nikasikia ouvi uma sauti outra nyingine voz do kutoka céu mbinguni dizendo, ikisema, Come out of her, my people, sai "Tokeni dela, katikati povo yake, meu, enyi watu wangu, so that you will not share in her sin, ili para que msije vocês não mkashiriki participem dhambi dos zake, pecados so that you dela, will not receive any of her plagues. ili para que msije vocês mkapatwa não na pigo recebam lake nenhuma das lolote. pragas Ele dela. anasema, Ele está Sin dizendo, by association. Dhambi pecado ya por kuhusiana. associação. Now you associate with a sinful entity, Porque Sasa agora você se unahusiana na associa kitu com uma ambacho ni cha entidade dhambi. and sin pecaminosa. always has a way of entrapping you, ensnaring you. Na- Porque o pecado Dhambi. sempre tem Kila uma wakati forma kuna de te njia atrair ya para uma kuingia, cilada, kujipenyeza de te ndani. Let me just enganar. explain this to you. Deixe-me Hebu nielezee simplesmente hili explicar kwenu. isto What para it vocês. does, O que Kile ele faz? anachofanya, It raises the threshold for sin inside you. Ele faz inainua você kiwango levantar cha a dhambi guarda juu contra ndani o yako. pecado dentro de você. The days when you saw that sin and you yelled against it. Aqueles ambazo dias ulikuwa quando você ukiona hiyo via dhambi aquele na pecado e ukapaza você sauti dhidi gritava yake. contra But the ele. enemy is basing his attack on the ground that if he shows you severally, you Mas o become inimigo immune to usa it, de uma used to it. tática para te Lakini atacar. adui anatumia Ele te mostra mtindo aquele kwamba pecado ukiona muitas mara vezes, kadhaa até que você se unaizoea. acostuma, Then você it se becomes torna normal. imune a Sin ele. becomes your new normal. Sasa Então o kisha pecado se inakuwa torna kawaida, normal, dhambi inafanyika torna-se o kitu seu chako cha novo kawaida. normal. But here we have zero tolerance to sin. Mas Lakini aqui hapa nós hatuna temos mapatano tolerância kama zero na ao dhambi. pecado. And he says here, E ele diz Anasema aqui, 1 Corinthians chapter 8 verse 4. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4. Again, this is separating from anything that can trap you into sin. Novamente, isto é separação de tudo que pode te fazer cair na cilada do pecado. So then about eating food sacrificed to idols, we know that an idol is nothing at all in the world, and that there is no God, that there is no, is nothing at all in the world, and that there is no God but one. His name is Jehovah.
Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um só Deus, Jeová. In other words, he's saying, Em outras palavras, ele está dizendo: those idols have no effect, they have no power. estes ídolos, eles não têm efeito, eles não têm poder. You Mas still need to separate from them. ainda assim você precisa separar-se And then he goes deles. on to say in the book of 2 Kings, Então ele continua dizendo no segundo livro de Reis, chapter 18. capítulo 18. Hallelujah. Aleluia. We are yet to begin the message. This is the beginning of it, rather. Nós estamos Thank ainda you very começando a mensagem. 2 Kings Segundo livro de Reis, 18, capítulo 18, verse 4. versículo 4. And then he says the following. Então ele diz o seguinte: He removed the high places and smashed the sacred stones, ele removeu os lugares altos idólatras e quebrou as colunas sagradas. Okay, 1 Corinthians chapter 7:31. Ok, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 31. He says the following. Ele diz o seguinte: Those who use the things of the world aqueles que usam as coisas do mundo as if not engrossed in them, como se não as usassem, não ficassem enredados for nelas. this world in its present form is passing away. Porque este mundo em sua forma presente está passando. So he's explained it so well. Então ele está explicando tão bem. And if you go to the book of 2 Peter chapter 3 verse 10, he says there will be a big fire that will destroy the entire earth with all the things Se you você love vai in ao the livro earth. de 2 Pedro, capítulo 3, do 10 em diante, você vai ver que haverá um grande fogo que vai destruir toda a terra, com todas as coisas que você ama na terra. There's no need to be attached. Então ele está enfatizando que não há necessidade de se apegar a estas You coisas. need to separate. Você precisa separar-se. So now, Então agora, why is it important based on this foundation por que é importante, baseado neste fundamento, to prepare preparar a glorious garment of righteousness uma gloriosa veste de justiça at this hour nesta hora, in the life of the church? na vida da igreja? Why? Por quê? Because we know Porque nós sabemos that the Messiah is coming. que o Messias está vindo. And the Lord has already taken me before the throne, to the throne. E o Senhor já me throne. levou até o seu trono, diante do seu trono. And I stood there E eu fiquei lá, on that July 29th, the year 2009. naquele dia 29 de julho do ano de 2009, And I stood before the throne of God. e eu fiquei de pé diante do trono de Deus. And when I stood there, E quando eu fiquei lá, for the first time, pela primeira vez, I saw the church inside heaven. eu vi a igreja dentro do céu. I have seen the Lord take the church severally Eu já vi o Senhor levar a igreja várias vezes. and given that prophecy E eu dei esta profecia eloquently enough. muito eloquentemente. And now, E agora, He shows me. Ele me mostra. Thank you, my daughter who is carrying water on the head. Thank you very much. Obrigado, minha filha, que está carregando água na cabeça. Muito The obrigado. Lord bless you abundantly. Que o Senhor te abençoe abundantemente. Chukua maji, toa kwake. Take it away from her. Ajude-a. Thank you so much. Muito obrigado. Thank you. Obrigado. Oh, the others are doing the same. Thank you. Oh, as outras estão fazendo a mesma coisa. So now, Obrigado. Então agora, Look at this now. olha isto agora. Amazing. Look at this now. Surpreendente. Olha isto agora. I see the church. Eu vejo a igreja. For the first time then, Pela primeira vez, então, standing before the throne of God and worshiping before the throne. de pé diante do trono de Deus e adorando diante do trono. And when they're worshiping there,
Na E wanapoabudu enquanto ela pale, está adorando lá, their garments are radiant. They're pure white and glorious and radiant. as mavazi yao vestes deles yanang'aa, são ni meupe na radiantes, yanang'aa puras, kuangaza. gloriosas e They are all worshiping in resplandecentes. unison. I see their hands going together in one E eles estão direction. todos adorando em uníssono e eu vejo as mãos deles It was very powerful, very indo beautiful. em uma Mikono yao inaenda direção kwa e upande então mmoja, todos namna vão ina na upande outra mwingine, namna ilikuwa direção. ya Foi kupendeza muito sana. poderoso e And muito the lindo. worship song that was being sung by the angels is the most beautiful song my ears have ever heard. Na E o wimbo cântico ambao de walikuwa adoração wakiabudu, que wimbo eles ambao estavam unaabudiwa na cantando com os malaika, anjos ni wimbo foi wa o cântico kupendeza. mais Sijawahi lindo kusikia que os wimbo wa meus ouvidos kupendeza já namna hiyo. ouviram. And then, E então, as they turn their garments, the glory, their garments give like flashes of camera flashes, the e glory of their enquanto garments. eles se moviam, as vestes deles emitiam luz luz como de milhares de As though câmeras. someone is using camera flashes, but that is just the glory from their Como garment, se alguém turning and estivesse showing the usando glory they flashes behold. de câmera, mas isto era apenas a glória das suas vestes, que enquanto eles se moviam, mostrava a glória que elas And so tinham. he's saying, Então ele está dizendo they're before the throne. que eles estão diante do And trono. that's why it's important for us to prepare the garment of righteousness. Por isso que é importante para nós prepararmos as vestes de Because justiça, very soon, porque muito brevemente you, the church, vocês, a igreja, you're going to have to appear before the throne of God. vocês vão ter que aparecer diante do trono de Deus. And so the garment, Então as vestes, the garment is very important. as vestes são muito It is the importantes. definition of our Christianity. É a definição do nosso cristianismo. But before I touch on the garment, Mas antes de eu tocar nas let me vestes, just bring it to you on what is abound, what the throne deixe-me beholds. apenas trazer para What vocês is abound at the throne. aquilo que há no trono, aquilo que transborda do To trono, underscore the gravity of the need to prepare well. para enfatizar para vocês a necessidade de se preparar bem. I'm just running through. I can read the book of Revelation chapter 4 first for you. Eu posso ler no livro do Apocalipse, capítulo 4, primeiro para vocês. Before I go down the list of what is at the throne position. Antes de eu passar pela lista daquilo que há na posição do trono. Revelation chapter 4, I'm reading verse 1 to 11. Apocalipse capítulo 4, eu vou ler do 1 ao 12. It says, after this I looked, and there before me was a door standing open in heaven. Ele diz: depois destas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. And it says, E ele diz, it says the following. ele diz o seguinte: After this I looked, and there before me was a door standing open in heaven. depois destas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. And the voice I had first heard, speaking to me like a trumpet, said, A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como voz de trombeta, disse: Come up here and I will show you what must take place after this. Suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois destas coisas. At once I was in the spirit, and right before me was a throne in heaven. Imediatamente me vi no Espírito, e diante de mim estava um trono no céu. With someone sitting on it. E havia alguém sentado nele. And the one who sat there had the appearance of jasper, E aquele que estava sentado era de um aspecto semelhante a jaspe e sardônio. a rainbow resembling an emerald encircled the throne. Arco-íris semelhante a uma esmeralda circundava o trono. Surrounding the throne were 24 other thrones. Ao redor do trono haviam outros 24 And tronos, seated on them were the 24 elders. e sentados neles estavam os 24 They were anciãos. dressed in white and had crowns of gold on their heads. Eles estavam vestidos de branco e tinham coroas de ouro em suas From the throne cabeças. came flashes of lightning Do trono saíam flashes de relâmpagos and rumblings e vozes and peals of thunder. e estrondos de Before the throne were trovões. 7 lamps. The 7 lamps were blazing.
Diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, These are the 7 spirits of God. que são os 7 Espíritos de Deus. There was what looked like a sea of glass, clear as crystal. E diante do trono havia algo parecido como um mar de In the vidro, center claro and como around the cristal. throne were the 4 living creatures. E no centro, ao redor do trono, haviam 4 seres Remember, I have viventes. seen each one of these 4 living creatures, and I have communicated with them. I have interacted E with them lembrem-se on que eu this vi mission. cada um destes 4 seres viventes e eu me comuniquei com eles e interagi com eles a respeito desta missão. It says, E ele diz, okay, he says, in the center around the throne were 4 living creatures. E ele diz, no centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes. They were covered with eyes in front and back. E eles estavam cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. And then it says verse 7. The first living creature was like a lion, O primeiro ser vivente parecia com um leão, and the second like an ox, e o segundo era como um and boi, the third had the face of a man, e o terceiro tinha o rosto como and de the fourth homem, was like a flying eagle. e o quarto parecia uma águia voando. Each of the 4 living creatures are covered with the creatures had 6 wings, Cada um destes seres viventes tinha 6 asas and was covered with eyes all around. e estava coberto de olhos ao redor e também embaixo das Day asas. and night they never stop saying, Dia e noite eles nunca cessam de dizer: Santo, Holy, Santo, holy is the Lord God Almighty, Santo é o Senhor Deus, o who was Todo-Poderoso, and is to come. que era, que é e que há de And vir. whenever the living creatures give glory and thanks to him who sits on the throne, E toda vez que os seres viventes davam glória e honra e graças àquele que está sentado no trono, and he who lives forever and ever, aquele que vive the eternamente, 24 elders fall down before him who sits on the throne and worship him who lives forever and ever. então os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para They todo lay their sempre. crowns before the throne of glory and say, E eles lançam as suas coroas diante do trono de glória e You are dizem: worthy, our Lord and God, Tu és digno, Senhor e to Deus receive nosso, the glory and the honor and the power. de receber a glória, a honra e o For you poder, created all living things, porque tu criastes todas as coisas and by viventes. your will they were created and have their being, their life because of you. E por tua vontade, elas existem e foram criadas, elas vivem por tua Amazing causa. at the throne of God, before the throne of God. É espantoso diante do trono de Deus. So the reason we need to prepare the perfect garment, the righteous garment of righteousness, A razão before we pela qual appear nós precisamos is this. preparar a veste perfeita, justa, a veste de justiça antes de comparecermos diante de Deus é esta. Because Porque appearing before such a throne, this throne is not a joke. comparecer diante de um trono como este trono não é uma This is the brincadeira. highest calling. Este é o mais alto chamado. To be called to appear before this Ser throne. chamado para aparecer diante deste trono.